Bom dia a todos e todas, amigos, né, de longa data. Já agradeci aqui a presença do Luiz Eduardo, realmente acho que ele teve em todas as edições, e vocês também, né? A gente vem agregando os novos, mas quem chegou primeiro está junto nessa jornada até hoje. Então eu vou falar da interpretação do FAM, alguns aspectos clínicos e laboratoriais relevantes para especialmente o médico, o reumatologista e o médico clínico ou de outras especialidades. Então, esse é um exame muito importante de triagem de autoimunidade. Ele sem dúvida, um dos motivos de encaminhamento ao reumatologista, e eu considero que é como se fosse um eletrocardiograma do reumatologista. Então, é essencial que o reumatologista, que o nosso residente, tenha alguns conhecimentos básicos sobre a interpretação desse exame tão importante. Então, esse é um teste de imunofluorescência indireta, que identifica as várias estruturas, antígenos, proteínas de várias estruturas celulares que estão no núcleo, no citoplasma, as organelas, as membranas. E esse é um teste que pode ser utilizado, né, pode ser indicado em diferentes situações e cenários em que se suspeita de alguma doença autoimune. As células que são o substrato desse teste são células cancerosas vivas, né, imortalizadas in vitro, e que vão expressar esses antígenos que são antígenos que alguns autoanticorpos reagem contra, e isso é identificado por fluoresceína numa reação de imunofluorescência indireta, onde você tem uma reação de anticorpo anti-anticorpo revelado ali por fluoresceína. O nome do teste ele foi atualizado para anticorpos anticélula exatamente porque não são só proteínas do núcleo, mas também proteínas que estão em outras estruturas. Mas o nome FAM em português e o nome ANA em inglês são duas siglas muito sólidas e que a gente até hoje, né, as utiliza e faz referência a elas. É importante quando o leitor, né, a pessoa que está na bancada vai fazer a análise do FAM, que ele olhe para essas estruturas, olhe para a membrana, para o núcleo, para os nucléolos, e também olhe para as células em diferentes fases da divisão celular, porque as proteínas que se expressam na divisão celular, elas são diferentes, e isso é importante para revelar, né, alguns antígenos relacionados a alguns autoanticorpos. Essa evolução do substrato, em que antes se utilizava o imprint de fígado de rato, e isso evoluiu para células humanas cultivadas in vitro, de células cancerosas, como eu falei, né, imortalizadas in vitro, isso potencializou o exame para identificação de anticorpos que não eram revelados antes pelo imprint. Então, antes a gente tinha 4 padrões, isso evoluiu para 9 padrões, evoluiu para 20 e poucos padrões, e a gente está em mais de 30 padrões, caminhando aí para os 40 padrões, porque há uma curva de aprendizado em relação a se observar aquele determinado padrão e depois explorar, estudar quais são as associações com a proteína, qual é a proteína que está dando aquele padrão, ou as proteínas que estão dando aquele padrão, e qual é a associação clínica. Então, ao longo do tempo, vários padrões vêm sendo descritos e o seu significado clínico sendo estudado. Essa sensibilidade do FAM mudou quando
passou do substrato imprint para o substrato em Rep2, principalmente pela possibilidade de identificar os antígenos citoplasmáticos. Isso foi extremamente importante para aumentar a sensibilidade para algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, as miopatias, a síndrome de Sjögren. Essa acurácia do FAM para a autoimunidade, então aí não é nem dizer se o exame é falso positivo ou não, mas quando a gente... Porque o exame pode ser verdadeiramente positivo, mas ele não tem uma associação para a autoimunidade. Então, essa acurácia para autoimunidades, ela, no falso FAM negativo, ou seja, quando você tem doença autoimune e o FAM é negativo, isso pode estar relacionado com uma proteinúria nefrótica, que né, ou uma hipogama muito importante, então tem menos anticorpo, tem menos proteína, isso pode dar um falso negativo. Eu já vi alguns casos de síndrome nefrótica grave em que o FAM era negativo. Alguns anticorpos não são revelados pelo FAM, como por exemplo cardiolipina e até mesmo o RO52. E existem outras situações clínicas e fisiológicas que podem estar relacionados com uma positividade do FAM. Então, algumas hepatopatias, neoplasias, a própria gravidez, o aumento da idade, isso pode estar relacionado com uma maior frequência de FAM positivo, e isso não significar autoimunidade ou não significar uma doença autoimune. É muito importante, estou falando aqui principalmente para os residentes, mas todos, né, devem conhecer a página do Consenso Brasileiro de Reumatologia, que é o HTTP REP-2, e também do Consenso Internacional, que é o ICAP. O Brasil, ele foi e é muito importante na organização, na identificação e na proposição de consenso, tanto o brasileiro, né, o consenso brasileiro, ele tem um percurso aí de 20 anos, essa trajetória do consenso brasileiro foi essencial, inclusive para a proposição do consenso internacional, e ao longo dos anos o consenso ele foi, né, amadurecendo, e ao longo do tempo, pontuando aí, né, os vários avanços. Então, desde o primeiro consenso, em que se definiu, né, os padrões baseados nos critérios morfológicos, depois em 2002, os padrões citoplasmáticos, o controle de qualidade de titulação do conjugado no terceiro consenso, depois no quarto consenso, a novos padrões, né, o topoisomerase, o DNA topoisomerase 1, quase homogêneo, o SEMP, foram padrões que foram validados e incorporados à árvore de classificação, definição de titulação para triagem, apontar ali, né, para a diferença que existe entre os diferentes tipos de kits comerciais na interpretação do FAM. Diferentes kits comerciais podem implicar também diferentes padrões. E depois a realização do consenso internacional, que foi uma iniciativa brasileira liderada aí pelo Luiz Eduardo, pelo grupo do Luiz Eduardo, a Alessandra e outras pessoas que estão, né, diretamente envolvidas com a organização do consenso brasileiro, principalmente a equipe da PUC, né, o Paulão e o Wilson, que até hoje são responsáveis por manter o consenso vivo. Então, essa história do consenso brasileiro mostra essa trajetória de tijolinhos que foram se somando, e a importância que o Brasil teve e tem no consenso internacional, que é o ICAP. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, e aí também carregado de informações técnicas muito relevantes, tem essa edição de homenagem aos 20 anos do consenso, muito recente. Nesse link, toda essa história contada e também, né, a atualização das informações
que foram acontecendo e que são relevantes para a compreensão desse exame. Muitas imagens que eu vou projetar aqui são imagens do site do Consenso Brasileiro e do IQEP. Fazer aqui um paralelo com a nossa própria história, né? Eu, quando estava na Unifesp, eu li todos os fãs da rotina na fase de transição. Então, por muito tempo, o imprint foi utilizado como pé no chão para se interpretar o que acontecia na Rap 2, mas eu peguei ali aquela transição da implantação do Rap 2 e não tinha ideia, né, do quão isso seria importante para mim, para o serviço de reumatologia, e o quanto eu estava ali paralela a uma história também muito importante para esse exame de triagem de autoimunidade. E aqui vocês veem no centro da foto o Paulo Lezer, que foi um dos idealizadores do consenso e motivador para que ele acontecesse. À esquerda, o Gastão, que era o técnico na época que estava lá na Unifesp e que me ensinou fã. E também quem veio para cá, para o Espírito Santo, para poder padronizar a técnica aqui, passou alguns meses aqui com a gente, calibrando, né, os olhos dos nossos, da Fátima, que já é há muitos anos experiente, mas ali para poder calibrá-la para o Rap 2. E Luiz Eduardo, que é essa pessoa generosa, esse cientista tão importante aí para o desenvolvimento dos dois consensos. Então, muito obrigada aí por fazer parte da nossa história. E também por gentilmente ter nos convidado na época do Congresso Brasileiro. Eu entrei na comissão do consenso e é uma honra, né, poder caminhar junto aí e observar todas essas conquistas e mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo. No primeiro consenso, o primeiro passo foi a definição dos padrões baseado em critérios morfológicos. Esse é um slide do Paulão, da aula uma das aulas que ele deu, pontuando aquilo que, de largada, foi essencial para que nós pudéssemos padronizar os padrões que existem hoje. Então, para quem está lendo a lâmina, quem está laudando, e para quem está interpretando, é importante observar o núcleo na intérfase, observar as células nas diferentes fases de divisão celular, observar o nucleolo, observar o citoplasma, observar o aparelho mitótico e, baseado na fluorescência dessas estruturas, uma árvore de classificação foi sendo proposta e diferentes padrões sendo organizados. Então, o padrão nuclear homogêneo, relacionado à presença do anti-DNA, o nucleolar centromérico, relacionado à presença do anticentrômero, sempre, o nucleolar à direita e abaixo, né, o segundo aqui, o nuclear pontilhado fino denso, os padrões citoplasmáticos. Então, esses padrões eles foram sendo organizados nessa árvore de classificação que vem crescendo, né, à medida que os padrões vão sendo identificados. Traçando um paralelo, essa é a classificação internacional, mas o consenso brasileiro ele vem harmonizando à medida que o consenso internacional vai incorporando os padrões brasileiros, isso vai sendo incorporado à árvore com a citação, né, do código correspondente. E o que ainda não tem uma correspondência no consenso internacional, a gente preserva com a sigla BAC, né, que é do consenso brasileiro de autoanticorpos, a sigla aí em inglês. Esse slide mostra que existem padrões mais relacionados com autoimunidade. Quando a gente olha de um modo geral, vendo a casuística, por exemplo, de Brasília, que o Wilton avaliou em mais de 50 mil lâminas, o padrão mais frequente na rotina do laboratório, de lá e de todos os laboratórios, é o padrão pontilhado fino, na casuística dele em torno de 40%, depois o pontilhado fino denso,
que está relacionado muitas vezes a um indivíduo, aliás, não relacionado à autoimunidade, muitas vezes é um indivíduo, né, saudável. O pontilhado fino e o pontilhado fino denso são os dois padrões mais encontrados em indivíduos saudáveis e não associados à doença autoimune, embora o pontilhado fino possa ser relacionado, especialmente em títulos maiores, a anticorpos clássicos, como o anti-Ro e o anti-La. Mas os padrões mais relacionados com a autoimunidade são o pontilhado grosso, o homogêneo, o nucleolar, o NUMA, o pontilhado fino denso e o reticular podem ser encontrados em indivíduos sem doença autoimune. Aqui as diretrizes do consenso, eu não vou ler todas, acho que vocês podem buscar no site, só pontuando alguns itens, né? A importância de uma diluição de triagem de 1,80, de 1 para 80, chegando até pelo menos 1 para 640. A recomendação de que as técnicas automatizadas, né, os testes de fase sólida, não sejam ainda incorporados para triagem, por um motivo óbvio, porque a riqueza que se tem de antígenos, de proteínas numa célula é muito diferente daquilo que a gente vai colocar numa plataforma, que aí a gente só pode colocar aquilo que a gente conhece, e a gente ainda não conhece tudo. Então, é ainda necessário se preservar a imunofluorescência indireta como método de triagem do FAM. Muito importante a utilização, né, de estratégias para se manter o controle de qualidade e também a necessidade de se utilizar um laudo, que se adotar um laudo, na verdade não é uma necessidade, isso pode ser um critério do laboratório, mas a recomendação de que se adote também a nomenclatura internacional, junto, né, preservando ali a brasileira, para que a gente possa falar a mesma língua que o mundo está falando. Esse é o laudo do FAM, então todo laudo vem com todas essas informações. Então, qual é o padrão, o título, e qual é a fluorescência em todas essas estruturas, núcleo, nucleolo, citoplasma, aparelho mitótico e placa metafisária. E é importante o reumatologista exercitar, olhar para todas essas informações, porque isso é importante no raciocínio clínico. Então, o padrão nuclear homogêneo, todas essas imagens são de padrão nuclear homogêneo, ele é esse padrão que é bem homogêneo em todo o núcleo. Às vezes, o nucleolo pode não estar curado, deixando ali alguns pontos que não são tão curados, mas ele é aquele homogêneo fino, parece que a gente passou uma borracha, com uma placa muito viva e corada. Isso é bem característico do padrão nuclear homogêneo. Ele é um padrão muito reprodutível, de um modo geral, ele é reconhecido, podendo ter alguma dúvida quando está embaixo dos títulos, mas ele é um padrão que tem uma reprodutibilidade boa. Ele está relacionado com o anti-DNA dupla hélice, que é um marcador de lúpus eritematoso, mas também a estona, que é visto na artrite reumatoide, ao nucleossoma. É um padrão muito importante relacionado à autoimunidade. O lúpus induzido por droga está relacionado a várias drogas, ele induz um padrão homogêneo pela associação com o antistona. O pontilhado fino denso, ele é irregular, né? Ele é pontilhado e ele tem uma variação tanto de tamanho quanto de brilho, e a placa ela é corada e ela é corada também de forma pontilhada. Esse é um padrão que caracteriza, né? Pode estar relacionado com a presença do LEDGEF, que é uma associação com indivíduos saudáveis.
Então, na certeza de que é realmente um pontilhado fino denso, que pode ser confirmado com o anticorpo anti-LEDGEF, esse padrão não se associa com autoimunidade. E algumas vezes, quando o paciente não tem clínica, fica fácil de... Quando o paciente não tem clínica e o padrão não deixa dúvida, ok. Mas às vezes é um pouco difícil para quem está na bancada fazer a interpretação. 20% dos laboratórios do Brasil ainda tem dificuldade em reconhecer esse padrão. Esse padrão, se ele vier no contexto de uma clínica que possa ser compatível com autoimunidade, ou se houver dúvida, a solicitação do anti-LEDGEF, ele pode confirmar, né, se realmente é essa proteína que está relacionada a esse padrão naquele paciente, né? O nuclear pontilhado quase homogêneo, ele é quase homogêneo, né? Então, ele tem essa coloração que fica intermediária, mas se aproximando mais do homogêneo, e ele está relacionado também à presença de antinucleossoma e de antihistona. Esse padrão, o quase homogêneo, ele ainda não está incorporado na árvore internacional, né, no ICAP, por isso ele preserva aquele código do BAC3. O padrão centro-américo é um padrão geralmente facilmente identificado, é o padrão que eu tenho na minha memória afetiva, é o padrão que eu enxerguei primeiro, que eu vi, achei tão bonito, e ele realmente é um padrão fácil da gente identificar, ele tem esses pontos, múltiplos pontos, né, mas bem discriminados, com a placa corada, e ele está relacionado à presença do anticentrômero, do SEMP, e, portanto, a esclerose sistêmica, a síndrome de Sjögren e a cirrose biliar primária. O pontilhado fino, como eu falei, é o padrão mais frequente, o mais comum. Ele, na verdade, é um mosaico, né? Ele é um saco de vários diferentes antígenos, por isso pode ter uma variação entre um e outro. Então, a gente chama de pontilhado, mas, na verdade, o pontilhado que é conferido pelo Rho não é semelhante ao pontilhado conferido pelo Mi2, pelo TIF, mas é um padrão que se diferencia por ser pontilhado, não ser, né, homogêneo, e por ter uma placa metafisária não corada. Esse padrão está relacionado a várias doenças autoimunes, dependendo de qual é a proteína, o antígeno que está subjacente a esse padrão, podendo estar relacionado aí à síndrome de Sjögren, ao lúpus cutâneo subagudo, também, né, as síndromes de sobreposição e as miopatias. Tem um delay na projeção. O pontilhado grosso, ele é, então, né, um pontilhado que é mais grosseiro. Alguns serviços têm dificuldade de definir o pontilhado grosso, mas ele é bem diferente do pontilhado fino. A placa é não corada e ele está relacionado à presença de SM, RNP e também RNA polimerase 3. Então, ele pode ser visto no lúpus eritematoso, mas também nas síndromes associadas ou com esclerose sistêmica, né? Esclerose sistêmica, do espectro da esclerose sistêmica, e também a doença mista do tecido conjuntivo. Esse padrão, que é o padrão de pontos isolados, dependendo se são muitos pontos, né, mais que 6 ou menos que 6, a gente define como sendo um AC6 ou um AC7, e pode estar relacionado, no caso do AC6, a essa proteína, o MJNXP2, das miopatias, pode ter uma relação aí com cirrose biliar primária, com dermatomiosite e outras doenças autoimunes, e o AC7, uma associação clínica com síndrome de Sjögren e outras autoimunidades, mas é uma associação menos frequente. O padrão nucleolar nem sempre é fácil de diferenciar o homogêneo, aglomerado e o pontilhado. Se tiver dificuldade, às vezes o laboratório fica só na definição de um padrão nucleolar.
o padrão nucleolar homogêneo, ele está relacionado à presença do PMSCL, do TO, e todos esses padrões nucleares eles estão relacionados ao espectro da esclerodermia. Esse padrão aglomerado, do nucleolar aglomerado, ele tem uma placa metafisária não corada, mas com esse halo, né, ao redor. E o pontilhado é bem característico e também está relacionado tanto à esclerose sistêmica, por causa da associação com RNA polimerase 1, e também a síndrome de Jekyll, mais associado ali ao antígeno NOR90. Esse padrão pleomórfico, ele foi descrito mais recentemente. A característica dele é exatamente essa heterogeneidade na fluorescência dos diferentes núcleos. Então, tem núcleo que tem um pontilhado intenso, no outro as células são negativas, o núcleo é negativo. Algumas células elas têm algumas colorações que são raras e dispersas, formando esse mosaico de núcleos com diferentes tamanhos e brilhos de coloração. Esse padrão ele está relacionado ao PCNA e uma associação mais frequente aí com lúpus eritematoso. É um dos anticorpos que a gente relaciona mais a essa doença, né? Um dos anticorpos que a gente relaciona ao lúpus eritematoso de maneira mais específica. Começando agora os padrões citoplasmáticos, esse padrão fibrilar, ele tem essa característica que marca bem, né, o citoplasma da célula, corando estruturas que são do citoesqueleto. Pode ter esse padrão linear, que parece uma coloração bem, que percorre toda a célula, né, o tamanho da célula, ele marca bem todo o citoplasma. Esse padrão que é um padrão filamentoso e esse padrão que é um padrão segmentar. O padrão citoplasmático fibrilar, ele está associado com doenças hepáticas e hepatopatias autoimunes, menos associadas às nossas doenças. Outros padrões citoplasmáticos de grande importância, esse padrão, que é o pontilhado fino denso, ele está relacionado ao P ribosomal e está relacionado também ao PL7, PL12, que é um marcador de síndrome antissintetase. E o pontilhado fino, citoplasmático pontilhado fino, está relacionado o JO1, também síndrome antissintetase. Então, como eu mostrei lá naqueles primeiros slides, os padrões citoplasmáticos vieram trazer mais sensibilidade do FAM para algumas doenças, como, por exemplo, as miopatias, as síndrome antissintetases dão um padrão citoplasmático que a gente não veria se a gente não tivesse utilizando um substrato em REP2. O citoplasmático polar, ele é fácil da gente identificar, ele é um padrão relacionado a anticorpo anti-Golgi, pode estar relacionado à síndrome de Jekyll, mas não tem uma especificidade alta. E esse padrão aqui, que é o reticulado, ele entra inclusive nos critérios de classificação, ele está relacionado ao anticorpo antimitocôndria, que é um marcador aí para cirrose biliar primária. Esse padrão em anéis e bastões, ele está relacionado a um medicamento que é o interferon, né? Um medicamento usado para hepatite C, e só foi descrito à medida que esses medicamentos foram sendo utilizados, e guarda uma relação também com a redução do uso por outras opções medicamentosas, mostrando que o uso de medicamentos pode interferir na expressão de proteínas, como, por exemplo, esse padrão em anéis e bastões, que é um padrão bem bonitinho, bem fácil da gente identificar,
e que está relacionado ao uso do interferon e ribavirina antivirais. Esses padrões relacionados ao aparelho mitótico são padrões relacionados à autoimunidade, mas com um valor preditivo menor. Então, tem o padrão tipo centríolo, o NUMA, que é bem bonitinho, tem esse cone, né, no fuso mitótico, que é bem característico, é um padrão fácil do profissional que está na bancada, do biomédico, identificar. A ponte intercelular, que a gente vê aqui, ó, corando na mitose da célula, e um fuso bem corado, um padrão de fuso mitótico. Esses padrões complexos, o Luiz Eduardo tem trazido esse conceito, né? Porque até aqui a gente falou de um padrão que pode ser dado por um anticorpo ou por vários anticorpos. Por exemplo, a gente pode ter um padrão homogêneo que pode ser relacionado à presença do histona ou à presença do anti-DNA e os dois anticorpos, a presença daquele autoanticorpo contra aquela proteína, aquele antígeno, vão dar um padrão, um mesmo padrão. Mas também há aqueles anticorpos que podem corar diferentes estruturas da célula, dando então um padrão que a gente chama de composto. Mas há também, nós sabemos disso, pacientes que têm mais de um anticorpo. Então, essa superposição de padrões pode gerar um padrão múltiplo, quando a gente consegue identificar esses padrões elementares separadamente, ou eles podem se superpor, se misturar, e a gente não conseguir identificar exatamente qual é o padrão relacionado. Fazendo uma analogia da tabela periódica, dos elementos que existem, a gente pode, por exemplo, numa joia, identificar quais são os elementos que estão ali. Mas nas ligas metálicas a gente tem a fusão desses elementos. Então, os padrões complexos, eles podem representar mais de um anticorpo, eles podem representar um anticorpo que cora diferentes estruturas, que é o chamado padrão composto. Essa nomenclatura ainda não está consolidada, mas ela faz muito sentido. Então, a gente tem alguns padrões compostos que estão na nossa árvore de classificação, usando aqui como exemplo o padrão do DNA topoisomerase 1, que cora, né, várias estruturas, misturando, mas que a gente consegue identificar a coloração de todas essas estruturas. Um outro padrão composto é o SEMP-F. Ele está relacionado a neoplasias, mas também doenças autoimunes, e ele tem esse padrão nuclear com um aparelho mitótico tipo ponte intercelular, como vocês estão vendo aqui, e tem a característica de ter um sinal intenso em anel na face de anáfase e telófase. Esse padrão, que é o NUMA, ele é bem característico exatamente por ter, né, além do pontilhado fino, ele tem o aparelho mitótico tipo NUMA, que é essa imagenzinha cônica no aparelho mitótico, que é muito característico e geralmente ele tem uma concordância alta, tem uma reprodutibilidade boa, porque ele é bem característico. E quando combina, então, o pontilhado fino com o aparelho mitótico tipo NUMA, dá esse padrão composto chamado NUMA-like, associado a várias doenças autoimunes, como Sjögren, como lúpus e outras doenças. Aqui dá para ver um pouco melhor aquele padrão que eu usei como exemplo, que é o anticorpo, o AC29, que é o topo-like. Então, é um padrão que combina, né, o nuclear fino com placa positiva, tem uma coloração na região organizadora do nucleolo, com alguns pontos que são mais brilhantes, e um citoplasma corado também, finamente corado. Ele está relacionado à presença do DNA topoisomerase 1, que é
relacionado, característico aí da esclerose sistêmica difusa. Aqui um outro padrão composto, que é um nuclear pontilhado, com os nucléolos corados, né, com esses pontos brilhantes na placa relacionado ao RNA polimerase 1 e 2. É um padrão composto que só está na árvore brasileira, é o BAC1. Aqui a gente tem um outro padrão, que é o BAC2, que tem essa característica, né, dessa decoração periférica aqui da placa, e um nuclear pontilhado grosso relacionado ao anti-KU e as síndromes de sobreposições, porque o anti-KU marca, né, as síndromes de sobreposição. Aqui o BAC2, que é uma combinação de um pontilhado fino denso homogêneo com nucleolo corado de maneira homogênea, que caracteriza o anti-P ribosomal. Eu vou ter que correr mais um pouquinho, já são 10:12. Existem algumas limitações na reprodutibilidade do FAM, que é muito importante o reumatologista conhecer. Primeiro, que é um exame que depende de quem faz. Então, ele é examinador dependente. Então, depende de quantos quilômetros de estrada esse examinador tem, né, de estrada e de bancada. Então, existem padrões que são mais fáceis de reconhecer, como é o homogêneo, como é o centromérico. Mas, às vezes, dependendo da titulação, mesmo um padrão que tem uma facilidade em reconhecer, se esse título estiver baixo, ele também pode se confundir. Então, o homogêneo, quando ele está em altos títulos, ele é fácil de ser reconhecido, mas se ele estiver em baixos títulos, ele pode se confundir com pontilhado fino e até mesmo com pontilhado fino denso. O pontilhado grosso pode se confundir com pontos isolados. A gente pode ter uma menor concordância. Então, aqueles tipos de padrão que podem ser mais difíceis, mesmo numa titulação mais alta, como é o PCNA-like, como é o padrão SEMP-F. E essa reprodutibilidade também depende da variação entre marcas. Então, diferentes marcas podem ter diferenças também na interpretação, e isso não é erro. Na verdade, existem vários fatores que podem interferir nisso. Então, desde o cultivo da célula, os protocolos de fixação, processamento da lâmina, pode justificar essas diferenças. Então, é importante que o examinador esteja familiarizado com aquela marca, que ele aguce o olho com aquela marca, para que ele possa identificar os padrões dentro daquela marca. Existem padrões parecidos que podem ser difíceis de diferenciar também. Então, tudo isso pode interferir nessa reprodutibilidade e é importante o reumatologista conhecer. Então, aqui só exemplificando, o padrão homogêneo ele tem uma alta concordância, mas em baixos títulos ele pode se confundir com o pontilhado e pontilhado fino denso. A gente tem aqui 3 padrões que tem placa corada. Então, a gente tem o homogêneo, o pontilhado fino denso e o quase homogêneo. O pontilhado fino denso não está relacionado à autoimunidade. Se ele estiver associado ao LGF, se ele realmente estiver sendo lido de maneira adequada e estiver relacionado ao anti-LGF, ele não está relacionado à autoimunidade, em contraponto ao homogêneo e quase homogêneo, que estão relacionados à autoimunidade, fortemente associados à autoimunidade. Então, é muito importante que a gente compreenda essas limitações do teste para que a gente possa também fazer uma interpretação adequada. Estou quase chegando ao final. Esse padrão é um padrão mais recente. Alguns desses padrões foram vistos, né, pela Alessandra Delavance, que é do grupo do Fleury, da escola, trabalha com o Luiz Eduardo. E esse é mais recente, que é esse pontilhado fino, que tem alguns pontos mais brilhantes e distintos que estão relacionados ao RO60. Então, esse padrão é um padrão que foi mais recentemente incorporado ao nosso consenso, e é um padrão difícil, e talvez por isso, difícil de ser identificado talvez em alguns laboratórios, e por isso não é um padrão obrigatório, mas é interessante que é mais um padrão que foi mais recentemente descrito. Eu não vou passar os casos, porque não vai dar tempo,
já cheguei aqui ao final. Então, agradecer a oportunidade do evento, a presença das pessoas, compartilhar aí esse momento com o Luiz Eduardo e também a oportunidade do convite de estar integrando, né, esse time aí do Consenso Brasileiro desde 2012, quando o congresso aconteceu aqui em Vitória, e eu acho que ao longo dos anos aí é que eu tenho visto o valor que isso tem, né, tanto para mim quanto também para o nosso serviço aqui de reumatologia.